paz, meus queridos e amados irmãos. Estou aqui mais uma vez para poder fazer o vídeo que o Senhor me falou para poder fazer novamente. E eu tive neste sábado, dia 22 de agosto, tive uma visão que aconteceu. Foram duas visões que eu tive e elas foram muito impactantes para mim. Então, eu quero passar para os irmãos, porque eu sei que, eu espero que venha tocar muitas vidas e que nós venhamos sair desse comodismo, amém? Então, o primeiro sonho, eu sonhei com uma noiva, e essa noiva, ela estava totalmente vestida, e, no entanto, ela estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo no meu sonho e não estava preocupada com casamento. Ela estava em meio de uma festa, com piscina, ligados a outros afazeres, e que não era o casamento. E no sonho, ela estava de olho em outra pessoa no sonho, mas não era o noivo dela. Ela estava preocupada com outras coisas. Depois o meu sonho partiu para outro lugar. Eu estava num terreno baldio, com gramados altos, e eu estava vendo um animal que estava andando para cima e para baixo, e ele estava brincando na grama. De repente eu olhei no gramado e não vi mais nada. Eu só vi o gramado e de repente eu vi uma cratera enorme, aberta. Aí eu falei assim, nossa, o animal não fez essa cratera, porque é muito grande, não tem como ele ter feito isso. Aí de repente eu olho para o céu, e só para lembrar, aqui na minha região, o céu tem estado totalmente azul, porque não tem chovido nem nada. Recentemente não tem chovido, faz um bom tempo que não chove na minha região. Então, de repente eu olho para o céu, e o céu está todo nublado, mais embranquecido. E de repente, uma gota de sangue, uma gota de chuva cai. E essa gota era grande e também ela parecia sangue. E aquela gota cai e faz aquela cratera. Depois ela começa a cair. Eu começo a falar, olha em cima do telhado. E quando a gente olhava assim para cima do telhado, tava aquela gota caía e queimava onde ela caía. E de repente ela caía para todos os lados. E a gente começou a falar assim, gente, meu Deus do céu, a gente sabia disso, não avisou ninguém. E agora, o que a gente vai fazer? E a gente, no sonho, parecia que a gente tinha que ter preparado uma caverna para poder entrar. E a gente não tinha feito nada disso. A gente sabia. Deus, no meu sonho a gente falava isso. Eu falava, meu Deus, a chuva está caindo. A chuva está caindo. Deus falou que ia cair essa chuva e a gente não deu atenção para ele. E agora, o que a gente vai fazer? E a gente começou a correr. Estava eu e minha família. E nós começamos a correr para nossa casa. Nós moramos no morro. E de repente a gente começou a tentar ver o que a gente poderia fazer. Mas aquela chuva era ácida. E estava caindo sobre toda a terra. E o meu sonho, ele foi um tanto forte para mim. E ele foi muito impactante nesse dia, porque nesse dia Deus fez grandes obras na vida nossa, da minha família. Então, para mim, essa vez eu não preparei nenhuma passagem, mas eu quero que você guarde esse sonho, porque Deus falou para mim que não tem nem como não notar. Aquela gota de sangue caindo do céu seria o juízo de Deus sobre a terra, porque a terra clama por justiça. Deus, querendo ou não, ele vai ter que executar a justiça dele, porque ele é um Deus justo e a terra está clamando por justiça.
E Deus, ele como ele é justo, ele tem que executar os juízos dele. Sabe, mas Deus é mau, Deus quer que a pessoa vá para o inferno. Não é assim. Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus de graça, ele é um Deus de perdão. Mas o que um homem plantar, certamente ele vai colher. Então, aconteceram muitas injustiças na terra, e a terra está clamando por justiça. E Deus vai ter que executar os juízos dele, entende? Então, esse sonho que aconteceu é Deus mostrando que ele vai executar os juízos dele sobre a terra. E ele está usando diversas pessoas para poder falar sobre isso. E, no entanto, nós não estamos dando crédito à palavra dele. Vai acontecer muitas coisas. Gente, infelizmente, a mídia, ela mostra, antes de fazer qualquer coisa, a mídia mostra, a televisão mostra, filmes. Os filmes têm mostrado muita coisa do que eles estão preparando para poder fazer. Então, fiquem atentos. Naquele momento, é como se no céu tivesse caindo uma gota. É como se fosse uma lágrima de sangue caindo sobre a terra. É como se Deus estivesse chorando pelo pecado que está na terra. E ele tem que executar o juízo dele sobre a terra. Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça. Por isso que ele amou o mundo de tal maneira para que ninguém perecesse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele pede o mínimo. É só crer que Jesus é o Filho de Deus. É só você crer nisso e praticar as obras que ele fez. É só isso. Ele não pede nada mais. Ele pede para você ser assim como o filho dele foi. Simplesmente isso. Então, guarde esse sonho. Assim como também no primeiro sonho, a noiva estava despreocupada, estava preocupada com festas, estava preocupada com coisas vãs, coisas inúteis. Como que você tem sido como noiva de Jesus? Como que tem sido a sua vida? Peço para os meus irmãos não repararem, não julgarem, porque do mesmo modo que eu julgo, eu também serei julgado. A partir de quando você toma o papel de Deus, você já não é mais, você não tem como, você não precisa mais de um advogado, você está tomando o papel de juiz. Então não tem como Deus te defender se você está tomando o papel que é de Deus. Entende? Então, meu irmão, tenta mudar de vida, tenta se levantar, porque Deus é fiel e vai cumprir todas as suas promessas na sua vida. Jesus está voltando e está alertando a noiva dele. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Eu quero desejar uma semana abençoada, uma vida abençoada, no nome de Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.